Aleluia. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Amém. Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor nessa noite? Sejam muito bem-vindos. Você que há muito tempo não vem, pode se sentar, meus queridos. Há muito tempo não vem à igreja, mas está aqui nessa noite, nos fazendo a honra da sua presença. Estou muito feliz por ver os irmãos aqui, em nome de Jesus. Irmãos, esse ano é o ano de avançar. Fala assim comigo, o ano de avançar. Não podemos ficar parados, estagnados, nos preocupando das coisas que estão acontecendo. Mas esse ano Deus nos colocou no nosso coração, que é o ano de avançar. É um ano onde nós vamos trabalhar para o Senhor e o Senhor vai nos dar graça em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, no capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos das Sagradas Escrituras. Neemias, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Você que trouxe a sua Bíblia. Papel toalha. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as tuas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se és do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem, quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dei-se-me carta para os governadores além do rio, para que permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefe dos exércitos,
e cavalheiros. E que ouvindo Sambalate, o Herodita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei e aos poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração a fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí para a porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém. Estavam fendidas as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E fui até a porta da fonte, até o açude do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar animal que eu cavalgava. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei os muros. Então voltando, entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os demais que faziam a obra, até então tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde comigo, reedificamos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Herodita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, dizendo: que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos farás prosperar. Fala assim comigo: o Deus dos céus é o que nos farás prosperar. Nós, os teus servos, levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Fecha os teus olhos. Pai querido, nós estamos diante do Senhor aqui nesta noite, diante da igreja, para ministrar a tua palavra. E queremos, ó Deus, ouvir a tua palavra nessa noite. Então pedimos ao Senhor, Pai querido, fala em nossos corações, que possamos sair daqui edificados com a tua palavra, que possamos sair daqui cheios da tua palavra, e que possamos avançar em todas as áreas, nas áreas espirituais, na área financeira, na área sentimental, Pai querido, nas áreas, ó Deus, em cada um, ó Pai, emocional, psicológica, ó Deus, não podemos estar estagnados. Então fala conosco através da tua palavra. Esse ano 2021 nós vamos avançar, em nome de Jesus, avançar como igreja, avançar como pessoa, avançar como empresário, avançar como empregado. Pai querido, em nome de Jesus, nós vamos avançar. Quantos creem nisso, diga amém. Fala assim: eu vou avançar em nome de Jesus. Nós estamos diante da palavra do Senhor aqui nessa noite, a palavra de um homem chamado Neemias. Quem era Neemias? Neemias era aquela pessoa que servia o rei, chamado de cooperador. Aquela pessoa que servia, era o famoso, hoje nós chamamos de garçom. Mas a história de Neemias está relatada na palavra do Senhor, que é por volta do ano 450 antes de Cristo, 430, 425, mais ou menos nessa época. E nessa época de Neemias, os babilônios era muito forte. Eram pessoas que estavam conquistando esse rei
que era o rei da época, era chamado de Nabucodonosor, era aquele rei que estava conquistando grandes impérios, grandes reis. E dentro dessa história, por volta de 480, mais ou menos, Pérsia começa a conquistar com o rei Artaxerxes, e Babilônia começa a perder o seu poder. Mas você vai lembrar de um fato importante aqui. Nessa época, os babilônios levaram cativos o povo judeu, o povo de Jerusalém, o povo de Judá. Aí você vai lembrar de alguns personagens chamado de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados para a Babilônia nessa época. E eles foram levados na época desse rei Nabucodonosor. E os babilônios, irmãos, eles não pegavam as crianças, eles não pegavam os velhos, eles só pegavam os jovens, porque as crianças não iam servir como escravos, e nem os velhos também. Mas eles matavam a maioria que ficava, as crianças, os velhos, e foram levados quem? Os adolescentes, os jovens. E dentro desses aí estavam esses 3 jovens conhecidos por todos nós, e também Daniel. Mas aí Babilônia, ele começa a perder o seu poder, e Artaxerxes, ele começa a dominar com seu reinado, O que nós podemos observar então é que nesse tempo a Pérsia, ela está dominando sobre a Babilônia, e o povo judeu, ele fica cativo por 70 anos. Irmãos, 70 anos. Agora imagina só, esses jovens levados para a Babilônia, adolescentes, jovens, a maioria com 16, vamos supor com 20, 30 anos, ou até 40 anos. Agora imagina os de 40 anos, passados 70 anos, quantos anos eles estariam? Os que foram levados com 15, com 18, passados 70 anos, e eles foram levados em 3 excursões: Esdras, Neemias, Zorobabel, num período de 100 anos cada. Os babilônios levaram um pouco, depois levaram mais. E agora a história que nós estamos aqui estudando, irmãos, é a primeira excursão, é a primeira levada dos judeus, do povo de Deus para a Babilônia. A primeira levada. E o povo foi levado cativo, por quê? Porque eles estavam idolatrando a outros deuses, eles estavam ofendendo a Deus. As pessoas começaram a se distanciar de Deus, e agora eles estavam sofrendo a consequência de distanciar de Deus. Irmãos, o povo estava fraco em todos os sentidos. 70 anos, frágil, fracos, escravizados. Vocês se lembram da época em que o povo de Israel ficou cerca de 400 anos no Egito? Não era escravo, irmãos, tratado muito bem. Era na base das chicotadas, muitas das vezes sendo mal alimentados. E o Babilônio levaram esses jovens. E esse momento especial que nós lemos,
Neemias, ele sai da sua terra, da terra onde que eles estavam, juntamente com o rei. E a Bíblia fala que ele anda por 3 dias. E ele elabora uma estratégia. Mas quando ele chega em sua cidade, a Bíblia fala que a cidade estava quebrada. Os muros quebrados. Estava queimada. Estava sem esperança. As pessoas perderam tudo. As pessoas que estavam ali. Irmãos, imagina só. Você chegar numa cidade, uma casa já é difícil. Você chegar numa cidade, uma casa, por exemplo, toda quebrada. E você olhar para aquela casa toda quebrada e falar assim, nossa, eu tenho que reconstruir tudo. Já é difícil. Agora imagine chegar numa cidade, a cidade toda destruída. Irmãos, é difícil começar do zero. É difícil recomeçar do zero. Mas ele tinha uma oportunidade. Ele tinha uma oportunidade. Vamos ler em Neemias capítulo 2, versículo 18, onde diz assim: então lhes declarei, como a mão do meu Deus fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Ele tinha uma estratégia. E ele disse para o povo, olha, o Senhor, a mão de Deus, nos foi favorável. Como também as palavras do rei, que ele tinha dito. E lhes disseram, levantemos. Fala assim comigo, levantemos. E edifiquemos. E essa palavra aqui me conforta. E esforçaram as suas mãos para o bem. Esforçar as suas mãos para o bem. Irmãos, eu quero que você preste bastante atenção sobre a vida de Neemias, a importância desse homem, a importância do ministério do homem chamado Neemias. Irmãos, as perdas podem nos desmotivar, as perdas podem nos levar, talvez, ficar tristes, às vezes a perda financeira, às vezes os afetivos, as perdas emocionais, psicológicas ou emocionais. Eu me lembro bem, já falei isso aqui com os irmãos, de uma vez, onde nós demoramos para conquistar um bem material, um carro, e com menos de um ano, nós sofremos um acidente e perdemos. Mas eu também nunca esqueço de uma palavra que foi dita ali logo após o acidente, onde eu fiquei muito preocupado. Uma palavra que diz assim, olha, nós vamos reconquistar, não precisa ficar preocupado. Nós vamos conquistar. A minha esposa, ela trouxe essa palavra para mim. Não se preocupe. Todas as coisas cooperam para o bem. Como ir avante, irmãos, após uma grande perda? Irmãos, como ir avante a grande prejuízo? Uma coisa você conquistou, demorou para conquistar, e daqui a pouco você perde tudo. E você diz para uma pessoa, para a pessoa que perdeu, fala assim, não, esquenta a cabeça não. Você vai conquistar tudo de novo. Irmãos, como seguir avante diante de uma situação dessas? Como você pode ver, a cidade estava destruída. Mas eu quero dizer para você que histórias, elas podem ser reescritas, vidas podem ser reconstruídas. De repente nós estamos aqui nessa noite, a igreja do Senhor está aqui nessa noite e viveu o ano 2020 pensando que nós não iríamos estar de pé, mas graças a Deus, eu e você, nós estamos aqui, a igreja do Senhor está aqui. E podemos reescrever histórias. Sabe o que significa o nome de Neemias? O nome do Neemias?
Fala assim: consolo de Deus. Consolo de Deus. E Neemias realmente foi o consolo de Deus para aquelas pessoas. Sabe, aquele povo precisava de consolo. Aquele povo precisava de motivação. Aquele povo precisava de liderança. Eles estavam desanimados, eles estavam perdidos. Olha, o que nós vamos fazer agora? Nós não temos mais para onde ir. A cidade foi destruída, perdemos os nossos bens. Mas Deus envia aquele homem, o consolo de Deus para aquela nação. E ele fala assim: avante, levantemos, edifiquemos, trabalhemos. Repita, irmão, desculpa, perdão aí pela enjoança, mas repita comigo: avante, levantemos, edifiquemos, trabalhemos. Você sabe por quê? Porque o Senhor é conosco. Vamos aplaudir o Senhor? Irmãos, é o Senhor quem reescreve a nossa história. E Neemias sai de Suzã. Suzã era o lugar de refúgio do rei Artaxerxes, porque quando chegava o frio, onde o rei Artaxerxes tinha a sua moradia, o seu reinado, e depois Suzã virou capital da Pérsia, mas até lá Suzã era o refúgio, porque quando vinha o frio, o que o rei Artaxerxes fazia? Ia para casa de refúgio, porque em Suzã era um pouquinho mais quente, e ele ficava lá. E nessa época Neemias também estava lá servindo o rei, porque Neemias era aquele que comia a comida primeiro. Neemias é aquele que comia a fruta primeiro. Neemias é aquele que tomava a água do rei primeiro. Você sabe por quê? Irmãos, imagina o rei Artaxerxes, poderoso como ele era. Quantas pessoas poderiam fazer algo que poderia vir a morrer? Então, o que os cooperadores faziam? Eles comiam primeiro, porque se acontecesse alguma coisa, acontecia com eles. Então a cidade de Suzã era morador do imperador, e Neemias o servia ali naquela cidade. E Neemias, ele pede uma carta branca, um documento, falando assim: olha, assina esse documento, faz um documento para mim, para onde eu passar, por onde eu passar, os governadores possam me atender, as pessoas possam me ajudar. Irmãos, aquela carta era uma carta especial, era a carta do rei, era a carta do imperador. E Neemias tinha a carta branca, por onde ele passar, os governadores, de onde que ele estivesse, eles poderiam ajudar. Não teria como falar não para ele. Então aquele imperador, ele dá essa carta. Agora imagina só, irmãos, de Suzã até Judá, até Jerusalém, você sabe quantos quilômetros são? Cerca de 1450 quilômetros. Mas naquela época não tinha Uber, naquela época não tinha moto, naquela época não tinha carro. Pode ser que ele foi de quê? De cavalo. Agora imagine cavalgar cerca de 1450 quilômetros no lombo de um cavalo. É por isso que depois eu entendi. Ele chegou e descansou quantos dias? 3 dias. 3 dias descansando. Por quê? Irmãos, não é fácil. A gente viaja assim, né? No carro, esses carros apertados aí, 3 pessoas atrás, a longa distância. Ou quem viaja de moto aí, a longa distância. Aí o cara sai da moto, como é que sai? Sai até torto, não é verdade? Agora imagina andar, sair de Suzã, ir para ajudar, para sua cidade, para Jerusalém, cerca de 1450 quilômetros, de carro, uns 2 dias de viagem. Agora imagine de cavalo. Mas ele sai rumo a Jerusalém, e quando ele chega, ele fica 3 dias. Sabe o que eu entendo aqui, meu irmão? Sabe o que eu entendo aqui? Nós precisamos de avançar.
Nós precisamos de avançar, não importa a distância a ser percorrida. Nós precisamos de avançar, não importa o tempo. Nós precisamos de avançar, não importa a circunstância. Nós precisamos de avançar, não importa o que estiver acontecendo. Nós precisamos caminhar, nós não podemos parar. É tempo de quê? De avançar. É tempo de avançar. Fala assim comigo, é tempo de avançar. Agora já imaginou se Neemias falasse assim: poxa, é muito longe, eu não vou lá não. Já imaginou se falasse: meu Deus, é muito longe. Eu não sei se o Senhor está falando com você nessa noite, mas Ele está falando comigo. Ele está falando comigo. E Neemias, ele tinha essa carta, que podia pedir ajuda aos governadores, caso precisasse reconstruir os seus muros, caso precisasse de materiais para reconstruir sua cidade. E eu pergunto para você: a que distância você está do propósito de Deus? A que distância você está do propósito de Deus para a sua vida? A que distância você está do seu ministério, do centro da vontade de Deus? Você sabe por quê? Neemias andou 1450 quilômetros para não estar na sua vontade, mas estar na vontade de Deus. Irmão, sai do seu lugar de estagnação, dessa paralisia, e fala: Senhor, eu quero estar aqui no centro da tua vontade, não importando a quantidade de quilômetros de distância, da circunstância no qual eu estou vivendo, mas eu estou aqui no centro da tua vontade. Neemias tinha uma estratégia, mas a Bíblia fala que ele não falou para ninguém. Nós lemos aqui que ele não falou para ninguém. Mas a gente fala assim: poxa, Neemias é maluco, ele vai sair à noite para ver a cidade, para ver se ela está destruída. Mas o plano é de Neemias, mas ele não vai falar para ninguém. Ele não fala para ninguém. Mas antes de procurar com a estratégia, nós devemos preocupar com a vontade de Deus. Não importa a estratégia que Deus nos dá, não importa a vontade dos homens, sempre irão ter pessoas que irão dizer assim: sim, para o propósito, para a estratégia. Mas sempre também vão ter pessoas que vão dizer assim: ó, isso não vai dar certo, isso é loucura, não vai dar certo não. Aleluia. Eu lembro de Josué. Josué foi entrar na cidade de de Jericó, e chegando ali, Deus falou assim: olha que ideia maluca, vai lá e dá quantas voltas? 7 voltas em volta das muralhas de Jericó, e depois vocês vão cantar, fazer um barulho, tocar um instrumento, um chofar, um instrumento, fazer muito barulho, porque logo após as muralhas irão cair ao chão. Irmão, se fosse a nossa cabeça hoje, isso não vai dar certo, essa coisa não vai dar certo. Mas ele não pensou assim, porque a ideia não foi dele, a ideia foi de Deus. E tudo que é de Deus, fala assim comigo, dá certo. Fala assim comigo, dá certo. Tudo que é de Deus, dá certo. E Neemias, ele sai para a sua cidade, aquela cidade à noite, para averiguar, e não contou nada a ninguém. E quando ele começa a relatar ao povo a sua estratégia, aí apareceu 3 cidadãos, chamados de Sambalate, Tobias e Gesem, e começaram a falar assim: isso aí não vai dar certo não,
Da onde que você tirou essa ideia? Essas coisas que você está fazendo, não vai dar certo. Aparentemente, olhando aqui, parece que esses caras, eles eram aqueles dedos duros. Parece que aquelas pessoas ficavam fiscalizando para o rei Artaxerxes, aquela cidade. Porque o rei Artaxerxes tinha algumas pessoas em alguns reinados, em alguns lugares, para passar informação para Artaxerxes. E aparentemente, de repente ele foi buscar essa informação e Artaxerxes acabou falando esse plano para eles. Porque a Bíblia fala que Neemias não falou para ninguém. E eles vêm falando assim: olha, Neemias, esse plano que você está planejando não vai dar certo não. Essa coisa que você está falando não vai dar certo aqui não. E o que eu aprendo com isso? Que o povo que estava com Neemias, as pessoas que estavam com Neemias, eles se levantaram, eles acreditaram no projeto de Neemias, e o povo estava com eles. Mas por outro lado, Sambalate, Tobias, eles começaram a zombar, eles começaram a caçoar. Olha, nós estamos aqui há muito tempo. Olha, você chegou aqui, Neemias, nós estamos aqui há muito tempo. Isso que você está planejando não vai dar certo. Temos anos que nós estamos aqui e nunca deu certo. Para com isso de avançar. Pare com isso, não vai dar certo. Você está tentando rebelar-se contra o rei. Nós sabemos qual é a sua intenção. Aleluia. Nós sabemos qual que é a sua intenção. Irmãos, sabe quando nós não vamos avançar? Enquanto nós estivermos parados. Se estivermos parados, nós não conseguimos avançar. Só avança aqueles que movimentam, aqueles que vão para frente. Sempre haverá aquelas pessoas que vão dizer que não vai dar certo, mas sempre haverá aquelas pessoas que dirão que vão dar certo. Ninguém avança parado. É fazer o que nunca fez, mas eu nunca fiz isso, então começa a fazer que vai dar certo. Ah, mas pastor, você me chamou, alguém me chamou para fazer isso, eu nunca fiz. Meu irmão, é fazer o que você nunca fez. Lógico, precisa de planejamento, precisa de estratégia, mas não importa a resposta dos homens. No versículo 20 diz assim: então respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos farás prosperar em tudo. Nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Às vezes Deus levanta Neemias. Às vezes Deus envia Neemias para trabalhar, líderes para fazer o povo avançar, para fazer a vontade de Deus. Como está a sua vida com Deus, meus queridos? Está parada? Está precisando de reescrever sua história? Quantos aqui estagnaram durante esse tempo de 2020, com medo de tantas coisas? Mas o ano 2021 não vai ser assim. Fala para o seu irmão: não vai ser assim. É hora de avançar. O inimigo, irmãos, ele tem feito muitas coisas para que a igreja do Senhor não avance, mas ele é derrotado, porque a igreja está de pé e ela está avançando. Ela está avançando em nome de Jesus. Deus pode mudar a sua história, meu querido. Aleluia. Como Neemias, eu estou aqui dizendo que precisamos levantar e avançar. Como profeta do Senhor, eu estou dizendo para a igreja: é hora de levantar e avançar. Para você que está em casa, olhe, é hora de levantar. É hora de juntar as nossas forças, unir nossas forças e levantar para cumprir o propósito do Senhor aqui na terra, que é ir ao encontro das pessoas.
ir ao encontro das pessoas, é tempo de colocar em pé aquilo que estava caído. Eu não quero ir sozinho, meu querido, eu quero levantar os muros, eu quero tapar os muros, eu quero reconstruir a cidade, mas eu não quero ir sozinho. O que Neemias está falando? Olha, eu não quero ir sozinho, o plano de Deus, o propósito de Deus é cumprir com a igreja do Senhor. E eu pergunto aqui nessa noite, quantos vão avançar esse ano? Diga amém. Irmãos, não importa a distância que iremos percorrer, não importa o tempo que teremos, não importa a estratégia que iremos ter. O que nós não podemos perder é os princípios e nem a santidade. Levante do seu lugar. Se Ele é de Deus, nós temos que fazer. Se é da vontade de Deus, nós temos que fazer. E eu pergunto para você nessa noite, de repente você está parado, de repente você está estagnado, parou, mas é hora de avançar, é hora de celebrar, é hora de se envolver, é hora de se envolver com a igreja, com os líderes da igreja, com a equipes, os ministérios. É hora de arregaçar nossas mangas e avançar para um propósito maior. Deus tem um propósito maior: edificar a igreja aqui na terra. E você que está aqui nessa noite, você que se sente incomodado, parado, sabe, estagnado, mas deseja no seu coração de fazer alguma coisa para Deus diante da sua palavra que eu falei aqui nessa noite. Senhor, eu quero mover, eu quero levantar, eu quero ajudar essa igreja, eu quero ajudar o pastor, eu quero ajudar os líderes. Eu não posso estar paralisado ou parado. De repente, alguma área da sua vida, área material, área financeira, área emocional, ao objetivo que você tinha durante 2020, mas alguma coisa fez com que você paralisasse. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu vou orar por você. Eu gostaria que você se levantasse do seu lugar. Eu vou ministrar sobre a sua vida nessa noite. Você que deseja se levantar e avançar no Senhor. Você que deseja levantar, fala assim: eu estou aqui, eu quero avançar. Esse ano 2020, irmãos, é o ano de avançar mesmo. Eu convido a você, avance comigo, amém? Amém? Avance comigo, avance com a igreja. Tem alguém aqui nessa noite que se sente assim parado? Meu Deus, eu estou com medo, mas eu quero avançar. Eu convido a você para vir aqui na frente para orar por você. Você que está em casa e sente isso, eu vou orar por você também. Mas é tempo de avançar no Senhor. É tempo de nos colocar sobre nossos pés e dizer sim para o Senhor. Assim como Neemias falou para o povo, e o povo de antemão falou assim: isso é de Deus. Conte conosco, Neemias. Nós estamos aqui para te ajudar. Mas aqueles que zombaram, aqueles que desprezaram, eles não tiveram parte. Eles não tiveram parte ali da vitória, das bênçãos de Deus, porque desprezaram. Mas eu convido a você a se levantar e avançar comigo. Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, ministrando essa palavra. É hora de avançar, Deus. É hora de avançar, de colocar nossos pés em atividade. Pai querido, eu oro nessa noite, repreendendo, ó Pai, toda a frieza espiritual, todas as setas inflamadas do inimigo, que lança nas nossas mentes, para que nós fiquemos paralisados, frustrados, impotentes. Mas em nome de Jesus eu repreendo todo mal. Em nome de Jesus eu repreendo todo mal.
Ó Pai, em nome de Jesus, esse ano 2021 é o ano de avançar como nunca antes, fazer as coisas como nunca antes, nos dedicar ao Senhor como nunca antes, ler a palavra do Senhor como nunca antes, porque esse tempo é o tempo de avançar, Pai. O Senhor está às portas, e nós não podemos ficar paralisados, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um também, ó Pai, e destrava em nome de Jesus, na área financeira, na área espiritual, na área conjugal, em nome de Jesus, vai destravando, ó Pai, na área emocional. Também, ó Pai, tem muitas pessoas aqui com problemas físicos, e eu repreendo em nome de Jesus todo mal, toda dor, toda enfermidade. Ó Pai, no nome de Jesus, toda a enfermidade de diabetes, ó Pai, no nome de Jesus, passa o teu sangue. Toda dor na coluna, dor de cabeça, nos ossos, enfermidades, ó Deus, que para os médicos são incuráveis, eu determino em nome de Jesus nessa noite, ó Deus, pelo teu nome, repreende em nome de Jesus, se são essas coisas que estão fazendo com que as pessoas fiquem paradas, estagnadas, ó Deus, para não cumprir os teus propósitos, repreende em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê nisso, igreja? Diga amém. Você crê nisso? Diga